As ações de educação permanente devem fazer parte do cotidiano da equipe que está naquela unidade naquele momento, podendo-se para isso utilizar os espaços de reunião existentes em todas ou quase todas essas unidades, ou alternativamente discutir caso a caso com o doente ali presente naquele momento, cada enfrentamento, cada situação ser discutida e partilhada por toda a equipe, de tal forma que todos sintam-se instrumentalizados para repassar essas informações para os demais colegas que estão em outras unidades e também para os usuários do serviço que posteriormente ou já naquele momento serão atendidos na unidade. Quanto mais a comunidade estiver envolvida neste processo de debate, de discussão e recebendo essa informação detalhada sobre os riscos, sobre as possibilidades, também sobre as características da doença, da epidemia, do seu transmissor, onde que o mosquito procria, quanto mais a comunidade, enfim, estiver instrumentalizada, maior será a adesão dela nas medidas propostas pela rede de atenção à saúde. Lembrando que a comunidade, as pessoas, os usuários têm um papel fundamental no elo hoje mais fraco para reduzir a magnitude de uma epidemia de chikungunya, que é justamente a redução dos níveis de infestação domiciliar pelo Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Ou seja, a ação do cidadão, do usuário, no seu domicílio, no seu peridomicílio, conversando com as lideranças comunitárias, procurando os terrenos baldios, conversando com o proprietário desses terrenos para que os mantenha limpo, é fundamental para reduzir os índices, os focos e, consequentemente, os índices de infestação do vetor. E também esse cidadão tem o dever de cobrar das autoridades que cuidem dos espaços públicos, que mantenham os pátios de escolas, os pátios de postos de saúde, as pracinhas limpas, para que este instrumental público não se transforme em espaços de procriação do Aedes aegypti e não de lazer da comunidade ou um bem a serviço da comunidade, como as escolas e as unidades de saúde. Por outro lado, o Ministério da Saúde tem feito, por meio da Secretaria de Vigilância e Saúde, uma série de recomendações em relação à educação permanente e de que forma a comunidade e as equipes, os profissionais de saúde, podem se apoderar de determinadas informações que são chave no processo de enfrentamento de uma possível epidemia de chikungunya. Por exemplo, temos que divulgar ao máximo, da forma mais direta e simples e objetiva possível, a todos os profissionais de saúde, as principais características do vírus chikungunya, as manifestações clínicas da doença, o diagnóstico e o manejo desses casos clínicos. Lembrando sempre a necessidade do diagnóstico diferencial com outras doenças, sobretudo com dengue, que, como dissemos, estará muito provavelmente ocorrendo nas mesmas localidades em que estarão sendo registrados os casos de chikungunya. Divulgar onde estão, naquele momento, ocorrendo casos, as localidades em que estão ocorrendo casos de chikungunya naquele momento, seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil. Coletar de forma assim precoce, dentro das recomendações feitas pelo Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, pela Rede de Vigilância em Saúde, amostras de sangue daqueles casos suspeitos, cuja suspeição deve ser imediatamente notificada para o Serviço de Vigilância em Saúde. Nessas localidades, de acordo com a recomendação da Rede Municipal de Saúde, do gestor municipal,
a prioridade para a coleta dos casos suspeitos tem toda uma dinâmica estabelecida em município por município, que deve, neste momento, priorizar os casos graves, com formas atípicas ou não, suspeitos de formas atípicas, as comunidades em que ainda não há registro da circulação autóctone do vírus dengue, são algumas das recomendações como prioridade para que o exame laboratorial seja coletado e seja realizado. Evidentemente, a intensificação das ações de controle do vetor deve ser retomada nos períodos em que naquelas regiões há uma possibilidade maior de procriação desse vetor. Então, o controle, a luta contra o vetor do vírus chikungunya e também de dengue deve ser permanente. Da mesma forma que a luta e a cobrança para que as condições estruturais ainda existentes em algumas localidades do país que permitem a procriação em grande escala desse vetor sejam solucionadas. O grande exemplo é a exigência que a população deve fazer para que tenha água de uso doméstico com fornecimento regular, pois todos sabemos que o fornecimento irregular, o racionamento no fornecimento de água possibilita ou estimula que a comunidade passe a armazenar água no dia que ela estiver nas torneiras em quaisquer objetos e por vezes objetos inadequados que podem se transformar em potenciais focos criadouros dos mosquitos Aedes.